Segundo Reis, capítulos 2 a 7. Há profeta em Israel. Vem e segue-me, estudo pessoal e familiar, Velho Testamento, 2022. Ao ler as Escrituras, talvez o Espírito Santo chame sua atenção para certas frases ou passagens. Considere anotar por que essas passagens são significativas para você. Registre suas impressões. A principal missão de um profeta é ensinar e testificar do Salvador Jesus Cristo. No entanto, nosso registro do profeta Eliseu não fala muito a respeito de seus ensinamentos e seu testemunho. O que mais lemos em seus registros são os milagres que ele realizou, inclusive levantar uma criança dentre os mortos, ver 2 Reis capítulo 4, versículos 18 a 37, alimentar uma multidão com pouca comida, ver 2 Reis capítulo 4, versículos 42 a 44, e curar um leproso, ver 2 Reis capítulo 5, versículos 1 a 14. Portanto, embora não tenhamos as palavras de Eliseu testificando de Cristo, em todo o seu ministério temos o registro de poderosas manifestações do poder do Senhor de dar a vida, de nutrir e de curar. Tais manifestações são mais abundantes em nossa vida do que às vezes percebemos. Para vê-las, precisamos buscar o milagre que Eliseu buscou quando orou em favor de seu temoroso jovem servo. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. 2 Reis, capítulos 2 a 6. Deus pode operar milagres em minha vida. Os milagres muitas vezes nos ajudam a superar as dificuldades da mortalidade. Na época de Eliseu, uma terra árida precisava de água pura e um machado perdido precisava ser recuperado. Mas os milagres também têm o poder de voltar nosso coração ao Senhor e nos ensinar lições espirituais. Ao ler 2 Reis capítulos 2 a 6, faça uma lista dos milagres que encontrar e pondere a respeito das lições espirituais que aprender com cada um. O que esses milagres ensinam sobre o Senhor e o que Ele pode fazer em sua vida? As palavras do Senhor por meio de seus profetas serão cumpridas. Conforme registrado em 2 Reis capítulo 4, versículos 8 a 17 e capítulo 7, versículos 1 a 16, o Senhor inspirou Eliseu a profetizar coisas que estavam por vir e que pareciam, pela perspectiva das pessoas, improváveis de acontecer. Ao ler esses versículos, pense em como você reage à palavra do Senhor revelada a seus profetas hoje. Que ensinamentos, profecias ou promessas você tem ouvido dos profetas vivos? O que está fazendo para agir com fé de acordo com essas promessas? 2 Reis, capítulo 5. Se eu for humilde e obediente, Jesus Cristo pode me curar. Às vezes, é mais fácil encontrar um significado pessoal nas Escrituras quando você compara em uma história as coisas físicas com as espirituais. Por exemplo, ao ler 2 Reis capítulo 5, você pode comparar a lepra de Naamã com um desafio espiritual que esteja enfrentando. Como Naamã, talvez você tenha esperança de que o Senhor diga alguma grande coisa, versículo 13, para ajudá-lo. O que você aprende com a experiência de Naamã? Em sua vida, o que seria o equivalente a seguir o simples conselho, lava-te e ficarás purificado? Observe como a experiência de Naamã influenciou sua fé no Deus de Israel. Ver versículo 15. Que experiências fortaleceram sua fé em Deus? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você já se sentiu em desvantagem numérica e com medo, perguntando-se como o jovem servo de Eliseu, que faremos? Ver 2 Reis capítulo 6, versículos 8 a 23. O que o inspira na resposta de Eliseu? Como esse relato muda sua maneira de pensar e se sentir a respeito de suas provações, suas responsabilidades ou seus esforços para viver o Evangelho? Ao ponderar, pense nas palavras do presidente Henry B. Eyring. Assim como aconteceu com o servo de Eliseu, existem mais com vocês do que com os que se lhes opõem. Alguns dos que estão com vocês são invisíveis aos olhos mortais. O Senhor os sustentará e, por vezes, para isso chamará outros para apoiá-los. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. 2 Reis, capítulo 2, versículos 1 a 14.
Pense nas pessoas que viram que Eliseu pegou o manto de Elias, um símbolo de seu chamado profético. Como isso pode ter influenciado a maneira como elas reagiram ao ministério de Eliseu? Ver também 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Talvez os membros da família pudessem se revezar usando um manto e testificando de como viram o Senhor apoiar e fortalecer aqueles que foram chamados para servir em sua igreja. 2 Reis, capítulo 4. Você pode convidar cada membro da família a ler um dos milagres de 2 Reis, capítulo 4, ver versículos 1 a 7, 14 a 17, 32 a 35, 38 a 41 e 42 a 44, e escrever uma pista para ajudar os outros na família a adivinhar qual milagre que ele ou ela está descrevendo. O que aprendemos sobre o Senhor e seus milagres nesse capítulo? Que milagres, grandes ou pequenos, vocês têm visto em sua vida? 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 15. Ao ler esses versículos e refletir sobre a ação simples que foi solicitada a Naamã, pensem nas coisas simples que nosso profeta nos pediu que fizéssemos. Como nossa família pode seguir melhor seu conselho? Sua família também pode assistir ao vídeo Naamã e Eliseu, churchofjesuschrist.org, ou ler Eliseu cura Naamã, nas histórias do Velho Testamento. 2 Reis, capítulo 5, versículos 20 a 27. Como Geazi poderia ter se beneficiado da leitura de Honestidade e Integridade em Para o Vigor da Juventude, página 19? Como a desonestidade nos prejudica? De que maneira somos abençoados por sermos honestos? 2 Reis, capítulo 6, versículos 13 a 17. Os membros da família talvez gostem de fazer um desenho da experiência de Eliseu e seu servo descrita nesses versículos. Como esses versículos podem nos ajudar quando nos sentimos sozinhos ou sobrecarregados? Para mais ideias sobre como ensinar crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me, primária. Hino sugerido. Ó crianças, Deus vos ama. Hinos, número 192. Aperfeiçoar o ensino. Incentive as perguntas. As perguntas das crianças são uma evidência de que estão prontas para aprender. Se não souber as respostas, procure-as com elas. Ver Ensinar à Maneira do Salvador, páginas 25 a 26.